Amém, irmãos. Glórias ao Senhor. Amém. Quero pedir para os irmãos abrirem em Jeremias 29. Eu vejo que uma saída do retiro realmente foi uma provisão de Deus, uma provisão do Senhor para que todos nós pudéssemos estar ali, para comprovar também que aquilo que nós ouvimos no retiro, é claro que com uma riqueza de detalhe, de profundidade, um pouco maior, mas não fugiu nada daquilo que nós já temos ouvido aqui mesmo. Amém. E isso nós podemos ver isso, né? Pessoalmente. O que nós ouvimos lá foi um complemento daquilo que o Senhor já tem nos falado aqui. E assim, uma ministração, todas elas foram muito importantes, de grande valia para a nossa vida. Mas a primeira ministração do irmão Iata, eu vejo assim, irmãos, que merece uma grande atenção da nossa vida, da nossa parte, em atentarmos, considerar tudo aquilo, com detalhes que o Senhor nos falou, através do irmão Iata. Eu não lembro se o irmão leu esse texto que nós vamos ler, ou se ele simplesmente citou assim, não me recordo exatamente. Mas assim, algo que me chamou a atenção, e quando o irmão falava acerca do eu, que deve ser diminuído para que o Senhor cresça na nossa vida, para que a nossa vontade seja anulada completamente, o nosso eu seja anulado, para que Cristo, a vontade do Senhor, prevaleça sobre a nossa vida. E isso que o irmão Renato acabou de citar, essa experiência que ele lembra, assim, veio num momento muito oportuno, porque verdadeiramente nós achamos que nós somos uma joia preciosa. Às vezes nós nos sentimos como se fôssemos uma joia preciosa. Mas sem Cristo, irmãos, nós não somos nada. Nós somos exatamente esse anelzinho. Quem é mais velho vai lembrar. Ele vinha no Mirabel, ele vinha no Suspiro, né? Ele vinha na Maria Mole, tomadinha bem simples, assim. Ele vinha numa caixinha de surpresa, muitas vezes. E era um anelzinho de nada. Nada realmente, não valia nada. E o Senhor pagou um preço extremamente caro, irmãos, por esse anelzinho que é você. E eu, somos nós. O Senhor pagou um preço absurdo. O problema é que muitas vezes nós achamos que nós somos uma joia. O nosso eu é valioso, mas não somos nada, irmãos. Se tirar Cristo das nossas vidas, nós não somos nada, exatamente nada. Pecadores, egoístas, soberbos, presunçosos, os que nós somos. Nós encontramos em Cristo a única forma de agradar ao Senhor.
Cristo. Amém? Então, essa experiência do Renato, ele trouxe a lembrança aí num momento assim, inoportuno mesmo. Possamos reconhecer que nós não somos nada. Não somos nada mesmo. Tu és somente Santo Soberano. O irmão Iacre, ele explanou de forma conduzida pelo Espírito Santo muito bem, né, o quanto o nosso eu interrompe e atrapalha a obra de Deus na nossa vida. Porque nós fazemos planos, irmãos. Nós queremos sempre vencer, queremos sempre ganhar, nós queremos sempre nos dar bem, né, conquistar coisas, adquirir, conhecer, fazer. Isso está em nós. Até porque nós achamos que merecemos, né? Quantas vezes a gente fala, puxa, eu merecia algo melhor, quando estamos sofrendo, né? Quando estamos em dificuldade, merecia ganhar mais, trabalho tanto, né? Merecia ter um salário melhor, né? Tenho tanto talento, tenho tanta... Eu merecia. E o Senhor? Que o irmão leu que ele abriu mão, como filho de Deus, ele abriu mão de toda essa força e majestade e se fez um homem, como eu e você. Pensa nisso. Sendo Deus, se fez um homem. E na forma de homem, ele não foi o líder. Ele não foi o soberano da humanidade. Ele se tornando um homem. Ele foi servo de todos. Percebe o quanto o nosso eu nos interrompe, Deus. Você quer se dar bem na vida? Quer se dar bem? O irmão Iacre diz uma frase assim, no mundo natural, quando você se rende, né, quando um inimigo se rende ao outro, um combatente, melhor dizendo, se rende ao outro, é porque ele perdeu. Porque ele foi derrotado, então ele entrega as armas e se dá por rendido, derrotado. O Senhor é invertido. Quando você se rende, você ganha. Lembra? O irmão citou isso. Olha que interessante. Quando você se rende ao Senhor, aí você ganha. Mas o nosso eu diz que eu não posso me render. Eu tenho que conseguir. Pela minha própria força. E aí não conseguimos nada. Até porque, se nós respiramos, irmãos, pela graça do Senhor, fôlego de vida foi o Senhor quem dá, é o Senhor quem dá e o Senhor é quem tira o fôlego de vida. Sansão, ele achava que aquela força exuberante dele era dele. Ele achava que aquela força era dele. Ele era um nazireu. Ele tinha um padrão de vida a ser vivido. E ele não foi fiel a isso. Ele perdeu sua força. Davi, irmãos, sendo um homem aprovado por Deus, olha que para chegar no nível de Davi não é fácil. Não é fácil. E ele, achando que por ser rei, ele tinha alguns privilégios.
por ser rei. Não foi à guerra, deixava que o povo fosse combater e ele estava. Ele cometeu uma das maiores atrocidades da Bíblia, um pecado terrível, um em cima do outro. Então o que ele tinha não era dele, o lugar que ele estava não foi conquistado por ele, o Senhor que o colocou. Amém? Então nós, irmãos, não somos nada, nós não temos nada. Se há alguma força em nós, se há algum talento, algum dom, algo diferente na sua vida, na minha vida, pela graça de Deus, se o Senhor tirar, não fica nada. Amém? Por isso vamos honrar o Senhor, nos entregando verdadeiramente. Esse texto que eu quero ler aqui com os irmãos é o que me veio à lembrança. Jeremias 29, vamos ler a partir do verso 10. A palavra diz assim: porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Porque eu bem sei, olha irmãos, presta atenção, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Amém. Nós buscamos resultado em tudo que nós fazemos. Você quer se dar bem no casamento, no negócio, profissionalmente, no estudo, enfim, qualquer coisa. A gente não entra numa coisa para se dar mal. A gente não faz plano para se dar mal. A gente quer se dar bem em tudo. É verdade isso? Nós não fazemos um curso, nós não abrimos um negócio, nós não buscamos um emprego, seja lá o que for, para se dar mal. A gente espera que Ele nos demos bem. Não é verdade? E aqui, o Senhor diz assim, que os pensamentos do Senhor é bom. Pensamentos de paz e não de mal. Reflita um pouco, irmãos, o quanto isso é profundo. Porque o contexto aqui, esse povo ele foi cativo. Nabucodonosor invadiu o país deles, a cidade deles, tomou todos eles e levou cativo no seu país, para a Babilônia. Lá eles perderam todo o seu direito de cidadania, de tudo, perderam tudo. Eles iam agora servir esse rei, tributar a esse rei, tudo, perderam tudo. Tiveram um motivo para isso. Até nisso, o Senhor fala com eles: olha, o pensamento que eu tenho sobre vós é de bem, é de paz, não é de mal. A palavra do Senhor ela é boa, mas o nosso eu muitas vezes impede de experimentarmos, de provarmos essa palavra. Por isso ficamos retidos e muitas vezes precisamos até ser levados a uma Babilônia, a sofrer o dano
Assim como o povo ficou 40 anos num deserto escaldante, experimentando da graça e da misericórdia do Senhor todos os dias para andar, para se alimentar, para beber, para tudo. 40 anos, um percurso que faria com 2 meses? 2 meses? 14 dias, irmãos. 14 dias se tornaram 40 anos por conta do eu egoísta, que não se dobra, que não se humilha, que não obedece ao Senhor. Eles herdaram a terra prometida, alcançaram, mas passaram 40 anos sendo provados, deixando os seus pelo caminho, porque muitos morreram, muitos se perderam, muitos ficaram para trás, por conta da dureza do seu coração. A palavra relata, salvo Josué e Caleb, que perseveraram. E seguiu o Senhor. Percebe então, irmãos, o quanto é importante nós estarmos realmente atentos àquilo que o Senhor tem falado, àquilo que o Senhor tem ministrado nas nossas vidas. Eu recomendo aos irmãos, eu acredito que os irmãos vão assistir de novo as ministrações, mas deem uma atenção a essa palavra do Senhor. Deem uma atenção a todas as ministrações, mas assim o que me tocou realmente foi aquela palavra de introdução do Moriato. Escreve ali quanto o nosso eu tem interrompido e atrapalhado a obra de Deus nas nossas vidas. Amém? A palavra diz que quem perder a sua vida, achará. Muitas vezes nós queremos viver a vida. Viver a vida. Sou filho do rei. Aquele que realmente era filho do rei, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, e na forma de homem se humilhou mais ainda, tomando a forma de Senhor. Amém? Queria assim deixar essa palavra para os irmãos, eu creio que todos tivemos a nossa experiência em particular, individual, ali no retiro, e creio também que tivemos uma experiência como igreja, desde a ida, né? Desde a viagem, né? Eu acredito que o Senhor mostrou-se verdadeiramente fiel e protetor das nossas vidas. Amém?